A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, mais uma vez, Pastor Carlos Sales com a programação aqui agora através da leitura, da leitura bíblica, através do livro dos mártires, Então quero estar convidando aos meus amados irmãos para nós possamos, falar um pouco mais da historicidade da igreja. E você é o meu convidado especial nessa manhã para nós estarmos juntos, louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos de livro dos mártires, nós temos aí uma história que milhões e milhões de cristãos, protestantes, morreram por causa da sua fé. Milhões e milhões morreram através das atrocidades dos padres católicos, dos papas, É uma época do papado em que eles consideravam herege aquele que não abraçava a religião católica. E aqueles que eram protestantes, macumbeiro, feiticeiro, tudo que não era católico era considerado como herege. E eles não aceitavam a religião protestante, aqueles que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Então, hoje nós temos uma conquista, sim, que foi uma conquista com sangue. Uma conquista a respeito de tantas pessoas que desceram à sepultura, morreram. Uns morreram enforcados, outros morreram atados com a pedra no pé, jogados em lagoas, em rios. Outros morreram decapitados, outros morreram na fogueira. Quantas pessoas morreram? E esse livro de John Foxe, o livro dos mártires, ele trata da época da Santa Inquisição, que de Santa Inquisição não tem nada. Isso era verdadeiramente uma arbitrariedade. Eles tomavam consigo o que era certo, sabendo que não era certo, e executava da maneira que eles queriam. Quantas mulheres amamentando os seus filhos, arrancavam os seus filhos dos braços, cortavam o seu peito fora a espada, cortava a sua cabeça. Quantas mulheres foram estrupadas na frente dos seus próprios maridos? Foi uma época assim terribilíssima. Eram tirados de dentro de suas casas, mortos, e as suas propriedades e o seu dinheiro, o seu gado era confiscado, tudo que tinham era confiscado. Foi uma época brutal. E o livro de John Foxe a respeito destes mártires fala que não é simplesmente a historicidade da igreja, mas é uma denúncia a respeito de tudo que fizeram com os cristãos primitivos. Então, que venhamos em nome de Jesus Cristo colocar no nosso coração que nós temos uma vitória, e essa vitória é verdadeiramente o poder abrir a Bíblia, falar dela livremente, o poder orar, o poder clamar. Então isso é muito bom. Então tudo isso que eu estou dizendo para vocês contém nesse livro de John Foxe, e ainda muito mais. Tantas perseguições, tantas pessoas morreram por causa da Inquisição. Quantas pessoas passaram por momentos terribilíssimos, mas nós temos um Deus que vela para que a sua palavra venha se cumprir. Amém? Então quero estar alguns minutinhos aqui com vocês lendo essa palavra. Nós paramos aqui a respeito das armas católicas em Belcaire. Nós vamos estar lendo para que vocês entendam um pouquinho a respeito do que eu estou falando. Em maio de 1815, muitos habitantes de Nimes solicitaram
que se criasse uma associação federativa semelhante à de Lyon, Genebra, Paris, Avignon e Montpellier. Porém, esta federação teve fim após uma efêmera, ilusória existência de 14 dias. Entretanto, um grande partido católico surgiu em Beaucaire e levaram suas patrulhas tão próximas das muralhas de Nimes que alarmaram os habitantes. Estes católicos pediram ajuda aos ingleses que se encontravam posicionados em frente a Marsella e objetivaram a doação de 1000 mosquetes, armas de guerra, 10.000 cartuchos e outras armas. Porém, o general Gilles foi enviado contra os integrantes dessa facção, que os impediu de causar maiores danos mediante a trégua estabelecida. Contudo, quando Luís XVIII retornou de Paris após o reinado de 100 dias e Napoleão, e parecia que a paz era estabelecida, os espíritos patriotas, ou melhor dizendo, partidários, aquietavam-se, inclusive em Nimes. Partidários de Beaucaire uniram-se a Trestaillon nessa cidade para cumprir a vingança prometida ou premeditada há tanto tempo. O general Gilles retirara-se de seu acampamento há vários dias. As tropas que deixou para trás de si assumiram a bandeira branca e aguardavam novas ordens, enquanto os comissionados deveriam somente proclamar o termo da hostilidade e o total estabelecimento da autoridade real. Foi em vão. Não apareceram os comissionados, não chegaram os despachos para anular a pretensão do povo. Porém, à tarde, a vanguarda dos bandidos entrou na cidade em número que chegava a várias centenas indesejáveis, porém não houve quem lhes fizesse oposição. Enquanto marchavam sem ordem nem disciplina, cobertos com roupas ou trapos de muitas cores, ordenados com distintivos não brancos, mas brancos e verdes, armados com mosquetes sobre forcas, pistolas e foices, embebedados e manchados pelo sangue, aleluia, manchados pelo sangue dos protestantes que encontraram pelo caminho. Apresentavam o aspecto que causava a maior repulsa e pavor. E em praça pública, diante dos quartéis, a população armada da cidade uniu-se a estes bandidos, liderados por Jacques Dupontel, conhecido como Trestaillon, para evitar o derramamento de sangue. A guarnição, que contava com aproximadamente 500 homens, retirou-se abatida em defesa. Porém, quando passaram cerca de 50 homens diante dos invasores, estes canalhas começaram a disparar à vontade contra suas confinadas vítimas, totalmente carentes de proteção. Muitos morreram e foram feridos, porém uma pequena quantidade pôde voltar e entrar no pátio antes que os portões da guarnição fossem novamente fechados. Estes foram novamente forçados
em um instante, e todos que não puderam fugir pelos telhados ou soltar nos jardins adjacentes foram mortos. Em resumo, encontraram-se com a morte em cada recôndito e todas as formas em perfídia, os crimes dos setembristas de Paris e as decapitações jacobinas de Lyon e Avignon teve não somente a marca do fervor da revolução, mas também da sutileza da Liga, e permanecera durante um longo tempo como uma mancha sobre a história da Segunda Restauração. Motivação e o saque de Nimes. Nimes exibia agora uma cena de ultraje, de carnificina, das mais terríveis, apesar de muitos protestantes terem fugido, e Convenes e Gardonec, as casas de campo dos senhores reis Girit e de outros foram saqueadas, e os seus moradores tratados como uma barbárie desapiedada. Dois grupos satisfizeram suas selvagens inclinações na chácara do senhor Frate. O primeiro, após comer, beber e quebrar todos os móveis, anunciou a chegada de seus amigos, em comparação aos quais disseram seriam considerados misericordiosos. 3 homens e uma anciã permaneceram no lugar. Ao verem chegar o segundo grupo, 2 homens fugiram. És católica? Perguntaram os bandidos à anciã. Sim. Ela respondeu. Então disseram-lhe: repita a oração do Pai Nosso e Ave Maria. Por essa aterrorizada vacilou. Imediatamente deram-lhe uma coronhada com um mosquete. Quando recobrou os seus sentidos, fugiu da casa, porém encontrou-se com Ladete, o velho valete de Ferme, que trazia uma salada que os seus atacantes mandaram que preparasse. Em vão tentou persuadi-lo para que fugisse. És protestante? Perguntaram-lhe. Sim, respondeu. Descarregaram então sobre ele um mosquete e o derrubou, porém não o matou. Para consumar a sua obra, os monstros acenderam fogo com pilha, ou melhor dizendo, com palha, e grandes tábuas, e lançaram a sua vítima ainda viva nas chamas, para que morressem nas mais atrozes agonias. Em seguida comeram a salada e o omelete e outros alimentos. No dia seguinte, alguns trabalhadores, ao presenciarem a casa aberta e abandonada, entraram e encontraram o corpo de Ladete consumido pela metade. O prefeito de Garde e Darboude Joques, no intuito de atenuar os crimes dos católicos, teve a audácia de afirmar que Ladete era católico, porém isso foi desmentido. Desmentido publicamente por 2 de seus pastores de Nines. Ou um grupo cometeu uma terrível assassinato em Saint-Césaire ao matar a Imbert Plume, marido de Susan Chivas. Encontraram no caminho de volta
de seu trabalho nos campos. O chefe do grupo prometeu poupar-lhe a vida, mas decidiu levá-lo ao cárcere de Nimes. Ao perceber, porém, que seus companheiros estavam dedicados a matá-lo, assumiu o seu caráter natural e, por ser homem forte, valente, adiantou-se e exclamou: vós sois uns bandidos. Fogo! 4 deles dispararam, mas Imbert não morreu. Ainda com vida, maltrataram-lhe o corpo e em seguida amarraram-no com uma corda, arrastaram-no preso a um canhão, de que se apoderaram. Seus parentes souberam da sua morte somente após 8 dias. 5 membros da família de Chivas, todos casados e pais de família, foram mortos poucos dias depois. O tratamento sem qualquer misericórdia em relação às mulheres durante esta peregrinação em Nimes foi de tal natureza que teria ofendido a quaisquer selvagens que soubessem do que se passou. As viúvas Revet Bernardes foram obrigadas a entregar uma enorme soma de dinheiro. A casa da senhora Leconte foi devastada e seus bens destruídos. A senhora F. Didier viu a sua moradia saqueada e quase foi arrastada pelo solo. Um grupo desses fanáticos visitou a viúva de Perrin, que vivia em uma pequena chácara na região dos Moinhos de Vento. Após cometerem todo tipo de devastações, atacaram até mesmo o cemitério que continua os mortos da família. Desenterraram os esquifes e espalharam os seus restos mortais pelos campos vizinhos. Em vão recolheu estas viúvas o traje, os ossos de seus mortais pelos campos vizinhos. Em vão também recolheu as viúvas, sem antepassados para colocá-la em um lugar, pois novamente os exumaram. Finalmente, após várias tentativas inúteis, permaneceu espalhados sobre as superfícies dos campos. Quantas atrocidades! Dizendo que isto foi por amor a Cristo. E a gente sabe que são coisas que machucam, que faz doer o coração. Como pode matar, destruir, fazer todas essas coisas em nome de Deus? Eu creio que Deus, Ele quer que nós vivamos em unidade. Eu creio que Deus, Ele quer que nós venhamos viver uma vida santa, uma vida piedosa. Eu creio que Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. E as Sagradas Escrituras diz em Filipenses capítulo 2 que nós somos servos uns dos outros. Então eu não creio que nós estamos aqui para causar maldade um na vida do outro. E sim, se nós não podemos fazer o bem, que o mal também não façamos. É o meu modo de pensar. Então que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos e irmãs. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Que cada um seja abençoado, protegido, guardado pelo nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de levar o Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, engrandecendo ao Senhor. Eu te peço, ó Pai, nessa oportunidade, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que venhamos, ó Pai, preservar uma vida do outro, ó Pai, orando, ó Pai, clamando, ó Pai, te pedindo o melhor para a vida de cada um, ó Pai.
independente se este te serve ou aquele, e assim por diante, ó Pai, porque o julgamento, ó Pai, ele é reservado somente a Ti, não a nós, Pai. O Senhor, ó Pai, é que tem, Senhor Deus, o cetro de equidade nas Tuas mãos, e não nós, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz: ireis, mas não pequeis. Assim, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos, ó Pai, cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Levante as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenha aí uma quinta-feira abençoadíssima em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.